Ok. Bom dia a todos, eu agradeço a presença de vocês aqui hoje. Passo a palavra, então, para a vice-presidente da ADUFSCar, professora Sueli. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas que vieram aqui para ver os resultados desse diagnóstico. Desculpa, Sueli, só um minuto aqui, eu vou liberar seu microfone, só um minuto, Sueli. Acho que você consegue liberar agora. Por favor, reinicie. Obrigada. Bom dia, então, a todos e todas. A ADUFSCar realizou, então, um questionário por uma empresa, né, da Universidade Federal de Brasília, né? E esse trabalho é um diagnóstico sobre a qualidade de vida no trabalho na UFSCar. Então, hoje, a equipe que realizou esse questionário vai apresentar os resultados a todos. Esse questionário é para ver o bem-estar e mal-estar do professor, sobretudo na pandemia com o trabalho remoto, né? Assim, a partir do diagnóstico, a DUFSCar vai formular políticas para ações junto aos professores com o objetivo de minimizar os problemas, né? Então, a mesa vai ser a professora Ana Malfitano, que é do GT de Saúde, a professora Adriana, né, que coordena o projeto QVT, e a equipe responsável pelo questionário. Também estarei aqui na mesa. Passo a palavra, então, à professora Adriana, responsável pela coordenação desse projeto na DUFSCar. Obrigada, Sueli. Nós tivemos, então, 2 grupos de trabalho atuando, né? O grupo de trabalho da ADUFSCar e o grupo de trabalho da UNB. Então, eu coordenei o GT da ADUFSCar e queria já começar agradecendo a participação de todos os professores que atuaram junto comigo nesse GT, nas atividades pela equipe da ADUFSCar, que é o professor, além de mim, o professor Amarílio Ferreira Júnior, professora Ana Cândida Martins Rodrigues, Ana Paula Malfitano, Gil Vicente dos Reis de Figueiredo e a professora Sueli Maria Schreiber da Silva. E nós ainda contamos com o suporte do nosso funcionário da ADUFSCar, o Rui Sintra, que nos auxiliou com a criação e elaboração dos materiais de divulgação. Eu queria falar um pouquinho do projeto, né? Vou tentar fazer uma fala bem rápida. O projeto, que se chama Diagnóstico, Política e Programa Sindical de Qualidade de Vida no Trabalho, QVT da ADUFSCar Sindicato, ele surgiu diante do cenário da pandemia, né, que impôs a nós, trabalhadores da educação, a condição do trabalho remoto e o uso cada vez mais intenso das tecnologias de informação e comunicação, além de uma rotina de trabalho extenuante, sem horários definidos e sequer com a separação dos espaços, né, do trabalho e do descanso. Então, em muitas assembleias da ADUFSCar ao longo do ano de 2020, essa condição do trabalho remoto ela foi pautada e foi discutida sem que nós conseguíssemos apreender concreta e integralmente as condições que afligem essa nossa rotina e quais seriam as condições saudáveis. Por fim, na última Assembleia de 2020, aprovou-se a elaboração e aplicação de um questionário para avaliar essa questão. Diante disso, a diretoria da ADUFSCar, ela foi buscar o apoio de profissionais capacitados a elaborar e avaliar uma pesquisa nesse contexto. E aí nós encontramos, né, a partir de um levantamento, a gente acabou fechando uma parceria
com os pesquisadores do Grupo de Pesquisa em Ergonomia Aplicada ao Setor Público, que é o Ergo Public, o nome do grupo, da UNB. Esse grupo, ele é referência no Brasil no estudo da QVT no setor público e possui uma série de artigos e livros publicados no tema. O projeto que foi estabelecido, ele prevê 3 ações: o diagnóstico, a elaboração de uma política e a elaboração de um programa de QVT no contexto sindical. Então, hoje, né, essa apresentação, ela encerra a etapa do diagnóstico com a devolutiva dos resultados quantitativos e qualitativos da pesquisa. Lembrando que o inventário de avaliação de QVT, ele ficou disponível de 8 de fevereiro a 5 de março, hospedado num ambiente próprio do grupo de pesquisa externo ao UFSCar, e ele contou com a resposta de quase 30% dos associados da UFSCar, incluindo docentes de todos os centros da UFSCar e da UAC, docentes do Instituto Federal do Campus São Carlos e professores sêniores que, mesmo aposentados, mantêm atividades acadêmicas. Hoje nós temos aqui os membros da equipe, a professora Tatiane Pascoal, o professor Rodrigo Ferreira e a Letícia, que estão presentes. A professora Tatiane e o professor Rodrigo irão fazer a apresentação, né? A coordenação do projeto de pesquisa por parte da UNB ficou a cargo da professora Tatiane, que é psicóloga pela Universidade Federal de São Carlos, mestre em Psicologia pela Universidade de Brasília, doutora em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações também pela Universidade de Brasília. Ela realizou estágio de doutorado na Universidade Complutense de Madrid, na Espanha, e atualmente é professora adjunta no Departamento de Administração da UNB. Ela atua como pesquisadora no Grupo de Pesquisas em Gestão de Pessoas e Clientes e do Grupo de Pesquisa em Ergonomia Aplicada ao Setor Público, o Ergo Public. Seu interesse de pesquisa e atuação inclui os temas: gestão de pessoas com foco em qualidade de vida no trabalho, práticas de gestão de pessoas em organizações públicas, impactos de novos modelos e ferramentas de gestão no setor público, arranjos flexíveis de trabalho, bem-estar no trabalho e cultura organizacional. O professor Rodrigo, que também fará parte da apresentação, né? Ele é administrador pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mestre e doutor em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações pela UNB e atualmente professor adjunto no Departamento de Administração da Universidade de Brasília. Atualmente também é coordenador do curso diurno de administração da UNB e pesquisador do grupo Ergo Public. Rodrigo desenvolve pesquisas e tem interesse nas áreas de aprendizagem no trabalho, educação corporativa, qualidade de vida e bem-estar no trabalho, administração pública, modelagem multinível, método em pesquisa organizacional. Gostaria de agradecer muito a presença dos professores aqui e de todos que estão acompanhando, né, que estão assistindo. Gostaria de lembrar aos presentes que as perguntas elas serão feitas via chat. Então, ao longo da apresentação, vocês podem ir registrando as suas perguntas. Eu vou já coletar todas essas perguntas, para que ao final eu vou ler essas perguntas para a equipe e eles farão a resposta. Assim nós conseguimos otimizar o tempo da apresentação e também a qualidade do áudio. Vou lembrar ainda que os slides, eles estão numerados, então se houver perguntas específicas de algum slide, por favor, vocês coloquem junto com a pergunta a numeração do slide. Eu agradeço e passo a palavra para a professora Tatiane. Acho que eu preciso liberar aqui. Só um minuto. Ok, Tatiane. Ok, bom dia, professora Sueli, bom dia, professora Adriana, bom dia a todos que estão nos acompanhando neste evento. Eu posso dizer em nome de toda a nossa equipe de pesquisa que é uma grande satisfação ter participado deste projeto e ter a oportunidade de chegar até aqui com este relatório, estes resultados do diagnóstico de QVT em mãos para apresentar a vocês.
Uma premissa do nosso grupo de pesquisa é sempre oferecer uma devolutiva dos resultados encontrados nas nossas pesquisas, nos nossos diagnósticos, e sempre vincular esses resultados a uma possibilidade real de aplicação, de mudança organizacional, por meio da proposta de uma política e de um programa de qualidade de vida sustentável no trabalho. Para mim é uma satisfação especial, porque eu fui aluna do curso de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos, instituição pela qual eu tenho, então, especial carinho, gratidão, respeito, e da qual tenho muito orgulho. A gente vai iniciar, então, a apresentação aqui da devolutiva desses resultados do diagnóstico. Eu vou pedir para o Rodrigo, que está controlando a apresentação, compartilhar aqui na tela. Vamos lá, todos estão visualizando? Sim. Ok. Bom, então qual foi o nosso objetivo com esse diagnóstico, que é uma primeira etapa deste trabalho? Pode passar, Rodrigo, pode começar a apresentação. Então, esse diagnóstico, ele teve como objetivo geral conhecer a percepção global dos docentes sobre a qualidade de vida no trabalho, com base nas representações que estes manifestam sobre o bem-estar e o mal-estar no contexto de trabalho da UFSCar e do Instituto Federal de São Paulo. O nosso trajeto nesta apresentação vai seguir os seguintes pontos. Primeiro, a apresentação do perfil dos participantes, dos respondentes do questionário, os resultados tanto das questões fechadas quanto das questões abertas, um tópico referente à intenção de sair da UFSCar e do Instituto, que é um indicador de qualidade de vida no trabalho, e a proposição de passos seguintes, né, dos próximos passos a partir deste diagnóstico. Eu vou convidar o professor Rodrigo Ferreira para apresentar brevemente a vocês o perfil dos participantes e os resultados das questões fechadas desse nosso inventário de qualidade de vida no trabalho. Bom dia a todos, né? Faço aí das palavras da professora Tatiane as minhas, né, em relação à nossa satisfação de estar aqui num momento tão importante, né, de um projeto como esse. E, como disse a professora, eu vou me encarregar, então, de inicialmente apresentar para vocês os resultados que nós obtivemos em relação ao perfil dos participantes, né, e a parte quantitativa do questionário, tá? Então, iniciando aqui com o perfil dos participantes, nós fizemos, né, o período de coleta em que o questionário ficou disponível foi de um mês, então do dia 8 de março, dia 8 de fevereiro ao dia 5 de março, né? Nesse período, nós tínhamos presentes na UFSCar, no Instituto Federal, enfim, assim como a professora Adriana disse, né, todos os entes vinculados aí à UFSCar, nós tínhamos aqui 1.415 pessoas, né, disponíveis ou que poderiam participar da pesquisa. Tá? Dessas 1.415, acessaram o questionário, não necessariamente responderam à pesquisa, mas acessaram o questionário 355, né? O que dá um percentual de acesso de um pouquinho acima de 25%. Desses 355, 312 efetivamente responderam, participaram da pesquisa, né? O que significa que nós temos uma participação efetiva em termos de respostas válidas para análise, né? Um pouco acima de 22%. Tá? A primeira questão que se faz quando a gente obtém esses dados, né, é se eles são representativos do universo de servidores, colaboradores elegíveis a participar da pesquisa, né? Então, nós fizemos aí um cálculo de amostragem aleatória simples para a gente ter um primeiro parâmetro sobre a representatividade dessa amostra, né? Os nossos parâmetros aqui foram um intervalo de confiança de 99%, né? Um erro admitido das médias, que vocês vão ver ali para frente, de 0,4 pontos para mais ou para menos. E, tendo em vista esses critérios, esses parâmetros, né, e considerando uma população de 1.415 pessoas, nós chegamos ao número de 277
respostas necessárias para que a gente consiga representar esse universo de 1415, tá? Muito importante chamar a atenção de que se trata de uma amostragem aleatória simples, né? Ou seja, sem considerar os estratos, né? A participação relativa em cada extrato, que é o que a gente vai ver a seguir, né? Vocês vão ver nos slides a seguir que a gente também nos extratos a gente teve uma participação satisfatória, né? Com no mínimo ali 15% de cada um dos extratos da amostra, da população, tá? Esse primeiro slide aqui, então, é sobre o perfil dos respondentes no que diz respeito à carreira ou classe, né? Nessa variável foram 306 respondentes considerados válidos, né? E aqui a gente tem basicamente duas informações para cada extrato, tá? Essa informação que vem aqui, né, é o número de respondentes da pesquisa naquele extrato, e esse número que vem aqui ao final da barra é o total de pessoas daquele extrato dentro, né, da UFSCar sindicato, do instituto, né, ou seja, da população elegível para participar, né? Dentro do parênteses, vocês vão encontrar também 2 percentuais, tá? Esse primeiro percentual aqui, ele vai dizer respeito a quanto esses respondentes do extrato representam da amostra. Tá? Então, quanto esses respondentes representam de 306 aqui no caso. E esse segundo percentual, que para nós é o mais importante, porque nos ajuda a avaliar a representatividade, né, é quanto esses respondentes do extrato representam do total de pessoas dentro daquele extrato. Né? Então, notem aqui que no que diz respeito à carreira, né, considerando todas as carreiras que a gente tem disponível, né, titular, associado, adjunto, assistente, né, auxiliar, outras, né, nós tivemos uma participação aí mínima de quase 18%, né, a que menos participou foram os adjuntos, e que ainda assim a gente tem aí uma representatividade mínima, né, de quase 18%. Tá? Então, notem como, além da amostragem aleatória simples, né, dentro dos extratos nós também temos uma representatividade bem satisfatória dessa amostra em relação à população. Tá? Em relação ao campus, né, de atuação, foram 303 respondentes, né? Aqui nós temos os campos de Sorocaba, Buri, Araras, São Carlos, né? E do mesmo modo, né, então chama a atenção aqui que em todos eles nós tivemos uma participação bem satisfatória, inclusive aqui o campus de Sorocaba, quase 38% das pessoas que lá trabalham participaram, né? E o que teve menor participação relativa foi o de São Carlos, né? O campus de São Carlos, com quase 18% das pessoas elegíveis a participarem da pesquisa, de fato participando, né? O que para nós, do ponto de vista de representatividade, é satisfatório, né? Em relação ao Instituto ou Centro de Atuação, né, aqui foram 303 respondentes considerados válidos, né, e aí nós temos aqui toda uma porção de, né, institutos, centros, né, aqui aparece o IFSP e depois todos os outros centros, né, então aqui chama atenção também para uma participação bastante efetiva de todos os campos, né, uma participação relativa, né, e aqui a gente tem os únicos 2 institutos ou centros, né, que tiveram uma participação um pouco abaixo de 15%, então a gente considera aí um pouco limítrofe para baixo, né? O que de todo modo não compromete a nossa representatividade, porque a gente vê que em todos os outros estratos, né, inclusive chamar a atenção aqui que no CCGT, né, a gente teve quase 50% das pessoas que trabalham lá participando, tá? Aqui nesse último slide, em relação ao perfil, a gente traz um resumo para vocês, né, do perfil dos participantes da pesquisa, né? Então, sem me ater aqui a critérios de dispersão e assim por diante, né, em relação à idade, a gente teve uma média de idade de 47 anos, né, tempo de trabalho na instituição, uma média ali de aproximadamente 13 anos, tempo de trabalho na lotação atual, quase 11 anos em média. Como eu falei, é importante depois avaliar as dispersões, que nesse caso aqui são consideráveis, né? O tempo de trabalho no serviço público, quase 16 anos, né? No que diz respeito ao sexo dos respondentes, a gente teve um bom equilíbrio entre masculino e feminino, né? Uma leve predominância de pessoas do sexo masculino, 51%. No que diz respeito à escolaridade, né,
uma hegemonia de pessoas com doutorado, né, quase 96% da amostra, né, quanto a carreira e classe mais predominante na amostra. Tá? Então, como eu falei, isso é um resumo do que foi mais predominante na amostra de pesquisa. Tá? Em relação à carreira à classe, uma participação mais considerável, né, de professores associados, 48%, do campus de São Carlos, né, então 65% da nossa amostra composta por pessoas que trabalham no campus de São Carlos. Em relação ao Instituto e Centro, né, pessoas do CCET e do CECH, né, 27% e 23%, respectivamente. Tá? Então, esse, como eu falei, é um breve perfil, um breve resumo do perfil dos respondentes, né, que a gente obteve. Tá? Eu vou entrar agora, então, na parte de resultados das questões fechadas, né, ou seja, que dizem respeito ali às respostas dos itens quantitativos, né, associados àquela escala de concordância que a gente teve no questionário. Só para demonstrar para vocês muito rapidamente quais foram os parâmetros que nós utilizamos para interpretar esses resultados, tá? Então, vocês se lembram, né, que a escala era de concordância, ali existia um item, vários itens, né, por exemplo, a distribuição das tarefas é justa, né, e o respondente, né, lia o item e ia marcar ali se ele discordava ou concordava com aquilo que estava sendo afirmado, né? Nós usamos estatisticamente como principal, não como único, mas como principal parâmetro, as médias, né, de respostas aos itens, aos fatores, as questões relativas à dispersão dessas médias para interpretar os resultados. E para dar significado a essas médias, nós adotamos o que a gente chama de uma cartografia de significados, né, que basicamente atribui significados a cada ponto da escala para que a gente consiga dar um significado para aquela média. Então, valores ali que estiverem entre 0 e 3,9, né, nós interpretamos que são percepções negativas no que diz respeito ao que está sendo perguntado. Então, nesse caso, são resultados que vão estar marcados em vermelho, né, são resultados negativos que evidenciam ali uma predominância de representações negativas do contexto organizacional, né, são representações que devem ser transformadas, o que sinalizam para nós uma possibilidade, um risco de adoecimento das pessoas no que diz respeito ao que está sendo avaliado, né? Valores de média entre 4 e 5,9, nós interpretamos que estão ali no que a gente chama de zona de transição, ou seja, onde a percepção da pessoa oscila, né, entre bem-estar e mal-estar no que diz respeito àquilo que está sendo investigado. Então, isso indica um resultado mediano, né, uma espécie de situação limite, né, onde há uma coexistência de aspectos negativos e positivos, né, onde liga ali o nosso sinal de alerta. E valores entre 6 e 10, né, estão dentro do que a gente chama de uma percepção positiva no que diz respeito a QVT, né, indicando um resultado positivo, com predominância de percepções de bem-estar, né, ou seja, ali são fatores que nós interpretamos que estão atuando no sentido da promoção da saúde da pessoa. Tá bom? Então, só para relembrar aqui alguns parâmetros de como que a gente interpreta. O que foi avaliado nesse questionário quantitativo aparece aqui nessa figura, de modo bem resumido, ao nosso, né, a estrutura empírica do nosso questionário, né, ou seja, o que foi perguntado e avaliado. Nós avaliamos basicamente 3 grandes dimensões, que são essas destacadas aqui em laranja, tá? Então, as pessoas avaliaram como que elas percebem o contexto de trabalho, e o contexto de trabalho é entendido como condições de trabalho, organização do trabalho, relações socioprofissionais, reconhecimento e crescimento, o uso da informática, né? As pessoas também avaliaram como que elas percebem as práticas de gestão recorrentes que elas vivenciam no contexto de trabalho, isso que a gente chama de um fator unifatorial, né? Não tem subfatores aqui dentro. E também foi avaliado como que as pessoas se sentem no trabalho, né? Ou seja, em função de como ela avalia o contexto, de como ela avalia as práticas de gestão, como elas se sentem no trabalho, né? E aqui essa dimensão é composta por 3 fatores, né, onde foram avaliados os desgastes provenientes do trabalho, afeto positivo e afeto negativo. Tá? Então, esse é um grande resumo dos resultados que a gente vai ver a seguir. Tá?
Então, dando uma olhada, né, como eu disse, em cada um desses fatores, né, a primeira coisa que a gente tem é um resultado quantitativo global, tá? Ou seja, somando todas as percepções quantitativas, né, tirando uma média. Então, é a percepção mais macro que a gente tem desse diagnóstico, né, que é o que a gente entende como qualidade de vida no trabalho. Quais são os resultados que nós obtivemos, né? Aqui foram 297 respondentes considerados válidos, né? Então, considerando todas essas dimensões de avaliação, nós obtivemos uma média de 6,06, então, portanto, notem que está timidamente, né, ali dentro da posição de QVT satisfatória, né, com os indicadores de dispersão, desvio padrão, coeficiente de variação, indicando para nós que essa é uma média relativamente homogênea, tá? Ou seja, representativa desse conjunto de 297 respostas. Tá? A gente vê que a grande maioria dos respondentes, né, considerando a soma de todos esses fatores, a percepção dessas pessoas se localiza predominantemente dentro da zona de bem-estar dominante, então um pouco mais de 68% dessas respostas estão na zona verde, né? 27% se localizam dentro da zona amarela e 13 pessoas, um pouco mais de 4% dentro da zona vermelha. Tá? Então, como eu falei, esse é um resultado global, macro, considerando a somatória de todos os indicadores quantitativos que a gente tem. Vamos descer agora, né, para entender cada um dos fatores de modo mais detalhado, os fatores e os itens que compõem essa percepção global. E vocês vão ver, né, eu chamo a atenção que aqui a gente vai começar a entender, não obstante a média geral seja verde, positiva, nós vamos começar a entender e compreender como há, sim, fatores, né, mais específicos que vão chamar mais a nossa atenção no que diz respeito à percepção das pessoas. Então, falando primeiro sobre condições de trabalho, né, nesse fator foram 312 respondentes considerados válidos, né? O fator em si global teve uma média de 6,43, então dentro da zona de bem-estar dominante, né? Os indicadores de dispersão dessas respostas em torno da média, né? Tanto desvio padrão quanto coeficiente de variação, também considerados satisfatórios, né? Limítrofes ali, mas indicam uma certa homogeneidade dessas respostas, das 312 respostas em torno da média, né? E aqui o item melhor avaliado no que diz respeito a condições de trabalho pelos participantes fala que o nível de iluminação é suficiente para executar as atividades, né? Então, uma média do item de 7,66. E aqui, como eu disse, quando a gente vai descendo, né, para as questões mais específicas, a gente vê que, não obstante a média do fator seja verde, nós tivemos aqui 2 itens, né, que foram os piores avaliados do fator, que estão na zona amarela, tá? O mobiliário existente no local de trabalho é adequado, né? Então, uma média ali que está na zona de transição, 5,61, e na instituição as condições de trabalho são adequadas, né? Então, 5,49. Então, tem gente concordando, mas também tem gente discordando dessa afirmativa, né? O que sugere a nós que nem sempre as condições de trabalho podem ser adequadas na percepção das pessoas. No que diz respeito à organização do trabalho, foram 309 respondentes considerados válidos nesse fator, e aqui a gente tem o primeiro fator que apresenta já uma nota global, né, uma nota de média do fator já amarela, né, ou seja, a organização do trabalho, na visão dos respondentes, obteve uma média de 4,91, ou seja, já é um fator que a gente percebe ali que está na zona de transição, né, de tendência negativa. Aqui o desvio padrão e coeficiente de variação, que são os indicadores de dispersão das respostas, né, já são um pouco mais altos, o que sugere para nós que há grupos que percebem essa média de modo diferente. Então, há pessoas que vão estar percebendo de modo mais positivo em relação à média, e há também grupos de pessoas que vão estar percebendo de modo mais negativo em relação à média, né? E isso fica mais claro quando a gente vem aqui para os itens, né? O item melhor avaliado diz que na instituição dispõe de tempo para executar o meu trabalho com zelo. Então, vejam que, apesar da média global estar no amarelo, esse é um item que está no verde, né? Então, está com 6,86. E depois a gente tem ali todos os outros itens já na zona amarela de transição, com destaque para o item pior avaliado, né? Que tá um item que está com nota 4, com média 4, né? Ou seja, com vocação para estar ali na zona vermelha, inclusive dada a sua dispersão.
né, que diz que posso executar o meu trabalho sem sobrecarga de tarefas, ou seja, globalmente as pessoas tendem a discordar dessa afirmação. Tá? Passando então para as questões de avaliação das relações socioprofissionais de trabalho, aqui são 310 respondentes considerados válidos, né? Esse é um fator que também foi globalmente bem avaliado pelos respondentes, né? Então uma média de 6,5, já ali na zona de qualidade de vida no trabalho satisfatória, né? Desvio padrão e coeficiente de variação indicam para nós que é uma média homogênea e que representa relativamente bem essas 310 respostas, né? O item melhor avaliado está fortemente na área verde, né? É fácil acesso à chefia imediata, uma média de quase 9, né? E a gente vê que no outro extremo da régua, né, está o item ali que diz que a comunicação entre funcionários é satisfatória, que é um item que vai parar lá na zona amarela, né, na zona de transição, com uma média de 4,90. Né? Ou seja, em geral, as pessoas tendem a discordar de que a comunicação entre funcionários é satisfatória. Passando, então, para as questões de reconhecimento e crescimento profissional, né? Aqui foram 308 respondentes considerados válidos, né? A média desse fator foi 6,62, desvio padrão e coeficiente de variação indicam a nós uma certa homogeneidade dessas respostas, dessas 308 respostas em torno dessa média, né? Aqui, o item melhor avaliado fala que tem a possibilidade de ser criativo no trabalho, né? Então, uma média de 8,13, a gente se identifica muito, né? Porque realmente a profissão de professor é algo que nos permite realmente uma autonomia, uma criatividade bastante grande, né? E o item pior avaliado diz respeito ao reconhecimento social do trabalho do professor, né? Então, na visão dos respondentes, o item que diz a sociedade reconhece a importância do meu trabalho é um item que várias pessoas concordam e várias discordam, né? Então, ele está ali com uma média de 5,16 na zona de transição. O último fator que avalia o contexto de trabalho, ou que as pessoas avaliaram o contexto de trabalho, diz respeito ao uso da informática, né? Aqui foram 302 os respondentes, né? Aqui a gente volta para um fator que globalmente foi avaliado na zona de transição, né? Então a média do fator uso da informática foi de 5,86, né? O coeficiente de variação, desvio padrão de dispersão são limítrofes, né? Então nos indicam que há uma certa homogeneidade nos itens, mas de modo limítrofe, né? O item melhor avaliado no que diz respeito ao uso da informática fala que o correio eletrônico que a instituição disponibiliza atende às minhas necessidades. Então as pessoas globalmente concordam com essa afirmativa, de modo que o item tem uma percepção bem positiva, com média de 8,25. Né? E o item pior avaliado, no que diz respeito ao uso da informática, é a conexão com a internet no meu posto de trabalho é adequada. Então, uma média de 4,5, demonstrando que as pessoas tendem mais a discordar sobre essa afirmação do que concordar. Então, aí um item mais crítico no que diz respeito à informática na pesquisa, tá? Na percepção de quem respondeu. Passando, então, para a dimensão de práticas de gestão, onde as pessoas avaliaram como elas percebem as práticas de gestão que elas vivenciam no contexto de trabalho, né? Aqui foram 309 os respondentes totais, né? A média de 6,70, então, dentro da zona de percepção de bem-estar dominante, né? Desvio padrão e coeficiente de variação nos indica que a homogeneidade das 309 respostas em torno dessa média, né? O item melhor avaliado diz que as pessoas percebem que têm liberdade de ação na execução das suas tarefas. Então, uma média de 8,29, solidamente dentro ali da zona de bem-estar dominante, né? E o item pior avaliado, né, que já vai para uma média já na zona amarela, fala que a cooperação entre as pessoas é estimulada, uma média de 5,59, demonstrando que há pessoas que concordam com isso, mas também há pessoas que percebem de modo diferente, né? Ou seja, discordo dessa afirmativa. Tá bom? Indo, então, para o último fator quantitativo avaliado, que diz respeito a como as pessoas se sentem no trabalho, né? Nós temos aqui, primeiro, o afeto positivo, tá?
onde as pessoas basicamente avaliaram quais são os afetos, as emoções, dito de grosso modo, os sentimentos que elas têm no exercício do seu trabalho, tá? E vocês vão ver que o próximo slide é afeto negativo, que é o outro lado da moeda, tá? E de antemão já queria antecipar para vocês que aqui a gente precisa ter uma interpretação conjunta desses dois resultados, afeto positivo e afeto negativo, né? É como se eles fossem como se eles fossem lados diferentes de uma mesma moeda, né? Então a nossa intenção, o que a gente deseja em termos de qualidade de vida no trabalho, é que o afeto positivo seja o mais alto possível e o afeto negativo seja o mais baixo possível, tá? A gente nota aqui, né, que o afeto positivo ele está moderadamente presente na percepção de quem respondeu, né? Então a gente teve uma média aqui de 5,41, que é uma média que está dentro da zona amarela, né? Nós temos um desvio padrão e um coeficiente de variação que nos indicam que há uma dispersão grande das respostas das pessoas em torno dessa média. Então, aqui indica que há grupos, né, de percepção no que diz respeito a esse fator. Então, pessoas que vão estar bem acima dessa média e pessoas que vão estar bem abaixo dessa média. Então, isso é uma investigação que a gente faz depois segmentando a análise desses dados, né? O afeto positivo, mais presente na percepção da amostra, diz respeito à sensação, à emoção de orgulho, né, que está ali timidamente dentro da zona de bem-estar dominante, com a média de 6,9. E o afeto positivo menos presente na percepção de quem respondeu diz respeito à emoção, ao sentimento de tranquilidade, né, que está ali com uma média abaixo de 4,04, ali com a vocação de ir para a área vermelha, né? Então, portanto, é um fator crítico de atenção em relação ao afeto positivo. Indo para o afeto negativo, então, como eu falei, vamos avaliar o outro lado da moeda, né? Notem aqui que, quando a gente fala de afeto negativo, nós invertemos a escala de interpretação, tá? Porque, como o afeto negativo diz respeito a algo negativo presente nas pessoas, a ideia é que quanto menos percepção negativa, mais saudável a pessoa é, né? Então, por isso que aqui notem que a gente inverteu as cores da escala, de modo que agora tudo que está mais perto do zero é mais verde, né? É mais bem-estar. E tudo que está perto do 10 é mais vermelho, porque indicaria uma presença maior de sensações negativas, tá? Então, só notem isso. A gente vê aqui que a média de afeto negativo, né? Aqui foram 306 respondentes, né? A média de percepção de afeto negativo é de 5,25, né? Ou seja, uma média que está ali dentro da zona de transição, muito parecida com o afeto positivo, né? Os indicadores de dispersão também nos mostram que é uma percepção heterogênea dentro dessas 306 respostas, né? Então, a gente tem grupos que estão ali dentro, né? E o afeto negativo menos presente na percepção da amostra diz respeito à sensação de se sentir entediado, né? Então, por isso ele está ali na zona verde, uma sensação, uma média de 3,58. E o afeto negativo mais presente na percepção das pessoas, portanto, aquele que está atuando mais no sentido de promoção de mal-estar, né, diz respeito à sensação ou afeto negativo de preocupação, né? Então, uma média já bem alta de 7,69. Tá? Então, como eu falei, analisando esses dois fatores de modo conjunto, a gente vê que tanto afeto positivo quanto afeto negativo estão de modo equivalentes, né, presentes na percepção dos respondentes, ali no meio da régua, os dois, né, afeto positivo e negativo, de modo que, como eu falei, o ideal seria a gente ter mais afeto positivo do que afeto negativo, né? Então, a ideia aqui, depois isso evoluir de política para programa, seria aumentar as percepções de afeto negativo e diminuir as de afeto positivo e diminuir as percepções de afeto negativo. O último fator que foi avaliado no questionário diz respeito aos desgastes que as pessoas percebem que são relativos ou provenientes do trabalho. Tá? Aqui notem que, como diz respeito a um fator também negativo, a gente tem a régua de interpretação invertida, né? Então, desgaste, quanto menos presente ele for, ou seja, quanto mais perto de zero a percepção das pessoas estiver, melhor. Tá? Então, assim como o afeto negativo, nós temos uma régua de interpretação invertida aqui. Tá?
Aqui foram 310 respondentes considerados válidos, e esse é um fator que foi avaliado como mais crítico em toda a pesquisa, né? Chama a atenção que realmente, ao longo desses nossos quase 15 anos, né, de atuação com essa abordagem no setor público, né, esse instrumento que foi aplicado hoje na DUFSCar, né, ele está caminhando para quase 150 mil respondentes no setor público brasileiro, em todas as esferas. É a primeira vez que a gente percebe em uma pesquisa um resultado tão crítico, tá, relativo à percepção de desgastes provenientes do trabalho. Então, a gente nota aqui que a média desse fator ficou em 7,37, né? E notem que o desvio padrão e o coeficiente de variação, né? Desvio padrão, em geral, a gente adota ali até 2,5 e coeficiente de variação até 25, para aferir que a percepção das pessoas é homogênea, né? Então, notem que a média é negativa e a percepção das pessoas é homogênea em torno dessa média, tá? Então, o item melhor avaliado relativo ao desgaste no trabalho, né? E vejam que quando eu digo melhor, ele é o melhor, mas ele já está na zona amarela, né? Fala que o trabalho tem me levado ao esgotamento pessoal, então as pessoas tendem a concordar com isso que está sendo afirmado, né? E o item pior avaliado, né, que já está ali, inclusive, perto da zona do 9 na régua, fala que após o expediente na instituição é comum levar trabalho para casa, né? Então, um item com uma média de 8,80, né, bastante alta. Vejam aqui que o desvio padrão do item também indicando homogeneidade de respostas, tá? Nós também fizemos o que a gente chama de monitoramento epidemiológico, né? Perguntando para as pessoas se elas se afastaram do trabalho por motivo de saúde pessoal, né? Ou seja, motivo de saúde dela mesma, né? Excluindo, então, filhos, parentes, outras coisas, né? Aqui foram 274 respondentes, né? E a pergunta foi essa: nos últimos 6 meses você se afastou do trabalho por motivo de saúde pessoal? E a gente teve ali um pouquinho mais de 96% das pessoas respondendo que não se afastaram do trabalho por motivo de saúde pessoal, né? Ao passo que a gente tem, satisfatoriamente, né, poucas pessoas, 10 dentro dessa amostra, um pouco mais de 3,5% declarando que se afastaram do trabalho por motivo de saúde, tá? Bom, finalizando, então, essa parte quantitativa, né, antes de passar para a professora Tatiane fazer a apresentação da parte qualitativa da pesquisa, eu trago aqui para vocês um resumo de tudo que a gente viu na parte quantitativa, recuperando aquele nosso modelo, né, de estrutura empírica do questionário, só que agregando aqui todos os resultados que nós vimos, né? Então, todos os resultados relativos a contexto, práticas de gestão e como as pessoas se sentem, tá? Então, o que a gente nota aqui, né, de modo bem resumido e analítico, né? Dentro considerando a percepção das pessoas, né, há fatores que são positivos dentro da instituição relativos à qualidade de vida no trabalho, né? Então, condições de trabalho, relações socioprofissionais, reconhecimento e crescimento, práticas de gestão, são fatores percebidos globalmente como positivos pela amostra. Então, em geral, são fatores que têm que ser melhorados e mantidos, né? Há também uma porção de fatores que estão na zona amarela, né? Especificamente organização do trabalho, uso da informática e os afetos positivo e negativo. Então, são fatores onde, no que diz respeito à qualidade de vida no trabalho, a luz amarela está acesa, né? Então, fatores que demandam atenção, ações, né, políticas, programas da instituição voltados para a melhoria dessas questões. E, como eu falei, o que chama mais a nossa atenção é que a gente tem um fator globalmente no vermelho, né, que diz respeito ao desgaste proveniente do trabalho, né, que está aí com uma média bastante alta. Como eu falei, para nós esse é um resultado inédito. Nós já tivemos resultados negativos relativos a isso, mas nunca tão negativos, né? Que é certamente aí uma das principais prioridades, né, a serem atacadas no que diz respeito à política e programa de qualidade de vida no trabalho dentro da instituição, tá? Que é a questão dos desgastes que as pessoas têm percebido que são provenientes do trabalho, tá bom?
Então, eu finalizo assim, né, a parte quantitativa da pesquisa, né, e passo aí para a professora Tatiane a palavra para que ela dê sequência na apresentação da parte qualitativa. Ok? Bom, então, seguindo aqui essa apresentação, o Rodrigo ele apresentou esses indicadores mais objetivos de tendências, avaliações globais de qualidade de vida no trabalho, então, tendências mais positivas ou negativas dessas avaliações globais. Esses indicadores, eles são mais objetivos, eles são importantes porque permitem também acompanhar longitudinalmente impacto de futuras ações, né, um futuro programa de qualidade de vida no trabalho, comparar com outras organizações, outras instituições, e oferecem esse retrato inicial, né, essa fotografia inicial sobre como está a qualidade de vida no trabalho de docentes da UFSCar e do Instituto Federal de São Paulo. Na parte qualitativa, é possível a gente detalhar e compreender melhor essas tendências gerais. Então, ressaltar alguns aspectos mais pertinentes, por exemplo, ao contexto da pandemia. Então, esse desgaste tão alto que o professor Rodrigo comentou, será que tem alguma relação com o atual contexto da pandemia que nós estamos vivenciando? Então, o que é mais geral, o que é mais padrão mesmo dessas experiências historicamente aí na universidade, no trabalho de docência na Universidade Federal de São Carlos. Então, os resultados qualitativos, eles nos permitem explorar melhor esses indicadores mais objetivos, além de oferecer a oportunidade de levantar aspectos que não puderam ser tratados nessa parte quantitativa. Então, o respondente está lá, oferece a sua avaliação a esses itens e vai para uma parte depois de questões abertas, em que ele pode se manifestar mais livremente, né? Ou reforçar dados, informações que já foram coletadas, ou levantar outros pontos para discussão. Então, é uma parte muito importante desse diagnóstico e que complementa esses dados. Bom, uma primeira questão que a gente formulou foi, em face do contexto da pandemia e do trabalho remoto, então, portanto, neste contexto atual, julgo urgente a UFSCar fazer. E aí a gente entra, portanto, nas categorias encontradas, nos núcleos temáticos encontrados. Vejam, a gente utilizou aqui um software chamado Iramutec para fazer essa análise. Esse software nos permite identificar os núcleos estruturantes dos textos, dessa produção textual dos respondentes. Então, quais são os núcleos que representam essas vivências e essas opiniões dos respondentes? Para cada fatia dessa pizza, desse gráfico, vocês vão observar um valor, uma porcentagem. Essa porcentagem não diz respeito à frequência relativa aí de respondentes, quantos por cento dos respondentes falaram desse tópico, desse conteúdo, mas diz respeito a o quanto desse conteúdo, quanto por cento, né, desse conteúdo todo produzido aí de respostas para essa questão diz respeito a esse núcleo. Então, o primeiro núcleo aqui, com 23% de toda a produção, de todas as respostas, né, o conteúdo das respostas produzidas, indica que a UFSCar deve demandar suporte organizacional para o trabalho remoto, no contexto da pandemia. Depois a gente vem aqui com outro núcleo temático que apareceu, que estruturou essas respostas, essa produção, que diz respeito a UFSCar trabalhar pela vacinação e retorno seguro ao trabalho. Depois, com 21% de toda essa produção, de todo esse conteúdo, a gente tem o fornecimento de orientação e ajuda por parte da UFSCar. 19% de todo o conteúdo aí das respostas girou em torno a UFSCar realizar acompanhamento e buscar auxílio psicológico e, por fim, lutar pela defesa dos direitos e da saúde. Então, foram os núcleos que estruturaram aqui, que estruturam esse conteúdo, essas respostas dos participantes, e são importantes para os próximos passos, que eu vou comentar depois, pensando aí numa política e num programa sindical de qualidade de vida no trabalho. Passando para a nossa próxima questão,
É uma questão muito importante, porque ela é o nosso ponto de partida para a elaboração de uma política de qualidade de vida no trabalho. Qual é a opinião dos docentes que trabalham na UFSCar, no Instituto Federal, sobre qualidade de vida no trabalho? Então, qualidade de vida no trabalho, para esses respondentes, vamos aí aos núcleos temáticos. Primeiro, trabalhar sem pressão temporal, que representou aí 23% de todo esse conteúdo produzido. Qualidade de vida no trabalho é fazer o que gosta em condições adequadas, ter liberdade e autonomia no trabalho, convivência harmoniosa com colegas e alunos, e vivenciar sentimentos positivos decorrentes do trabalho. Nós temos aqui, portanto, uma fotografia sobre o que é a qualidade de vida no trabalho para esses respondentes. Lembrando que essa é uma pergunta importante, porque não existe uma política, um programa de QVT que possa ser aplicado indistintamente a qualquer organização. Cada organização tem as suas características, e claro que aqui a gente está falando de uma política, de um programa sindical, né? Então, tem uma outra natureza, mas não existe, então, um programa ou uma política que possa ser aí entregue para qualquer organização, que vai funcionar em qualquer contexto. Cada organização deve desenvolver o seu próprio programa, aí, né, customizado, a sua própria política, em função das experiências vivenciadas ali, por aquele grupo de profissionais. Passando aqui para uma outra questão muito importante, aí para a elaboração do programa, e a gente vai começar agora a ver alguns detalhes aí de dados que o Rodrigo já apresentou na parte quantitativa. A gente tem a pergunta sobre as fontes de bem-estar no trabalho. Então, quando penso no meu trabalho na UFSCar, no Instituto Federal de São Paulo, o que me causa mais bem-estar aqui eu vou detalhar melhor, tá? As categorias, os núcleos temáticos, eu vou mostrar alguns exemplos de falas, tá? De textos, né? Exemplos de textos que elucidam esses núcleos temáticos, num relatório completo que nós disponibilizamos para a DUFSCar, e que a DUFSCar vai disponibilizar a todos os interessados. Vocês têm o detalhamento desses núcleos temáticos com exemplos, né, de textos que compuseram esses núcleos. Esses exemplos de textos, eles são escolhidos pelo próprio programa Iramutec, então aqueles textos que melhor representam a organização desse conteúdo. Essas informações estarão completas nesse relatório, entregue ao DUFSCar e disponibilizado a vocês. Aqui eu não detalhei, né, nas questões anteriores, por uma questão de tempo, vou detalhar para as fontes de bem-estar e mal-estar, porque eu acho que são bem pertinentes para a gente complementar aquele conteúdo quantitativo, tá? Então, a gente tem aqui um primeiro núcleo, que representou 35% de todo o conteúdo produzido, que diz respeito a formar profissionais e gerar conhecimentos. Então, as principais fontes de bem-estar giram em torno desse núcleo temático. Também gostar de pesquisar e ensinar, conviver com os alunos e amar o trabalho que faz. Esses são os núcleos temáticos que aparecem aí para fontes de bem-estar no trabalho do docente na UFSCar e no Instituto Federal. Como eu disse, eu vou detalhar um pouco mais aqui a questão do bem-estar e do mal-estar, tá? Para o primeiro núcleo temático, para essa primeira categoria, nós temos aqui, pode passar, Rodrigo, alguns exemplos de falas, né, de textos. Então, aqui os exemplos, e eu destaco aqui, né, um texto escolhido pelo programa para ilustrar esse núcleo. As fontes de bem-estar no meu trabalho são saber que tenho contribuído na formação de pessoas, possibilitando a elas o crescimento pessoal, bem como a contribuição para com a sociedade brasileira, ao possibilitar o ingresso no mercado de trabalho de pessoas com uma excelente formação acadêmica e ao contribuir com o desenvolvimento científico do país. Passando para o outro núcleo temático de fontes de bem-estar, nós temos aqui alguns exemplos de textos que compuseram o núcleo. Então, gosto de dar aulas, contato com os alunos, orientações e desenvolvimento do tema de pesquisa que eu escolhi. Isso é para mim o que me dá mais bem-estar e supera as possíveis dificuldades de relacionamento entre docentes.
O núcleo temático Conviver com os Alunos é composto por textos, por produções como conviver com o crescimento discente, observar o crescimento acadêmico e científico dos alunos. Nós temos aqui um núcleo bem interessante, que apareceu nessa pesquisa, que diz respeito a amar o trabalho que faz. Sou apaixonado pelo que faço, amo ser professor e pesquisador, considero o meu trabalho um privilégio, assim este prazer em trabalhar é sempre superior às limitações e problemas que enfrentamos. É um dado interessante, porque foi a primeira vez que apareceu nas nossas pesquisas, em mais de uma década de pesquisa com milhares de servidores públicos, o termo amar, né? E ele foi tão consistente que compôs um núcleo temático. Então, essa questão de sou apaixonado pelo meu trabalho, amo o meu trabalho, isso apareceu repetidas vezes e compôs, com tal força que compôs um núcleo. Tá? Então, reflete aí uma importante fonte de bem-estar no trabalho do docente, na UFSCar e no Instituto Federal, amar o que faz. Passando aí para as causas, para as fontes de mal-estar no trabalho, o que apareceu como núcleo temático? Bom, com 31% de todo o conteúdo produzido, nós temos as relações de trabalho tensas e desarmônicas, o suporte organizacional deficiente, condições de trabalho precarizadas e a sobrecarga de trabalho. Destrinchando mais a fundo essas categorias, esses núcleos, para relações de trabalho tensas e desarmônicas, nós temos como exemplos de textos, né, de falas, deixa eu só mudar aqui o slide. Aí. A dificuldade com o ambiente acadêmico, a arrogância de muitos docentes a funcionários, a colegas de trabalho e a alunos. Então, essas relações, elas são consideradas uma fonte de mal-estar no trabalho, né? Aqui a gente tem outros exemplos, olha, postura intolerante de colegas em reuniões colegiadas, relações de trabalho tóxicas, falta de paridade na execução das tarefas, falta de harmonia, até assédio moral, quando a pessoa estava em estágio probatório. Essas são questões que refletem fontes de mal-estar, e vejam que se referem a algo que é mais um padrão mesmo, né? Aí das experiências de trabalho na instituição, né? Não diz respeito especificamente ao contexto da pandemia. Então, vejam que é algo aí que se reflete um certo padrão nas relações vivenciadas, estabelecidas na instituição. A gente passa para um outro núcleo, que representou 27% de todo esse conteúdo, que diz respeito ao suporte organizacional deficiente, então a diminuição constante de recursos, acho que fala isso, diminuição constante dos recursos, sobretudo de bolsas e dinheiro para as pesquisas, o que impacta sobremaneira nossas alunas e alunos. Além disso, essas avaliações da CAPES são fonte de profundo mal-estar, né? Então, descaso da universidade em relação a espaço, infraestrutura, a necessidade de ter que utilizar recursos próprios para desenvolver as atividades. Esses são aspectos que são considerados fontes de mal-estar e que, portanto, nós temos que olhar com cuidado quando formos pensar no que é possível a UFSCar propor, né, em termos de política e programa sindical. Temos aí um outro núcleo que diz respeito às condições de trabalho precarizadas, então, dar aulas em salas sem ventiladores e com janelas quebradas, encontrar banheiros e banheiros sem sabonete, com torneiras quebradas, andar por meio de mato com 1 metro de altura, não ter material de uso contínuo nos laboratórios e sentir vergonha de levar um estrangeiro à universidade. Eu vejo aí que as condições de trabalho, elas são avaliadas de uma forma negativa, elas são consideradas fontes de mal-estar, então, um risco aí, representando um risco, uma ameaça à qualidade de vida no trabalho. Entra aqui a questão de sala de aula, né? Sala de aula totalmente inadequada,
ausência de estrutura mínima, né? Então, vejam que aqui aparecem informações, inclusive, que não são específicas do contexto da pandemia, né? Que denotam um certo padrão. Aí a gente tem aqui um outro núcleo temático que diz respeito à sobrecarga de trabalho, né? Então, a sensação de que estou sempre com tarefas atrasadas, não consigo cumprir tudo que gostaria dentro do horário de trabalho, e estende essa jornada, às vezes, por até 12 horas de trabalho no dia, né? Então, as pessoas falando aqui de prazos, sem ter tempo hábil para cumprir, exercer em paralelo atividades de pesquisa, extensão, atividades administrativas que tomam muito tempo. Essa sobrecarga de trabalho, ela é uma fonte de mal-estar, segundo os respondentes da pesquisa. Então, a gente tem aqui um retrato, e como eu disse, a gente pode detalhar aqueles dados que apareceram, né, aqueles resultados que apareceram na parte quantitativa, e a gente pode, inclusive, inferir, né, em que medida aí aspectos da situação, do contexto da pandemia, estão impactando no próprio desgaste, que é um fator bem crítico encontrado, né, nesse diagnóstico, e aspectos que são mais padrões, aí, né, que já são mais estabelecidos e mais recorrentes nas vivências dessas pessoas, inclusive fora desse contexto. Bom, a gente também tem uma questão aqui sobre comentários e sugestões. Então, depois de perguntar, né, sobre o que é QVT, bem-estar e mal-estar, a gente ainda apresenta uma questão adicional para as pessoas manifestarem o que ainda não tiver sido abordado por essas questões, né? Ficou faltando alguma coisa, algo que você queira ressaltar, e as pessoas ressaltaram aqui, então, nesses comentários e sugestões. Aspectos referentes ao próprio questionário, algumas avaliações, o que elas acharam do questionário, a importância de se trabalhar a gestão e as condições de trabalho, a importância aí da atuação para vacinação, atuação voltada para a saúde, aqui o trabalho remoto, né? Então vejam aqui que surge essa questão aí mais do contexto da pandemia. Alguns textos foram de parabenização à do Fiscar pela iniciativa da pesquisa. Tivemos aí algumas respostas sobre retorno às aulas e encontramos um certo dissenso, alguns pedindo que o retorno seja acelerado e outros pedindo que tenha cautela, né, para esperar a vacinação. Suporte urgente da universidade, então aí aquela questão, né, das condições, do suporte organizacional e aspectos aí enfatizando a importância da atuação do sindicato. Bom, a gente também inclui uma questão acessória, que é um importante indicador de qualidade de vida no trabalho, nas organizações, que é a intenção de sair do trabalho, né, aqui na organização, no caso na UFSCar e no Instituto Federal de São Paulo. Então, as pessoas respondem naquela mesma escala de concordância aí, né, sobre a intenção de sair na escala de 10 pontos. E a média encontrada foi de 1,88, é uma média baixa, né, então, em termos gerais, de pontuação média é baixa, mas nós temos aqui por volta de 17% de participantes que indicaram uma intenção de moderada a alta, né? Se a gente olhar aqui na régua de resposta, uma intenção de moderada, mediana a alta de deixar essa organização. É claro que a intenção de deixar uma organização, deixar um trabalho, envolve variáveis, motivações pessoais, é o que tem a ver com os meus desejos, meus interesses, minha família, minha carreira, e envolvem também aspectos organizacionais. Quando a gente observa que existem aspectos organizacionais, a gente consegue prever algumas possibilidades de ação, né? Porque eu não tenho gerência aí, controle sobre as motivações pessoais, mas sobre aspectos organizacionais, sim. Então, a gente pediu para essas pessoas que assinalaram de 5 ou mais na escala, pontuação 5 ou mais, né, de 5 a 10, para indicarem a principal razão da intenção de sair desse trabalho, desse emprego. E o que apareceu foi, né, desse conjunto de respondentes, um conteúdo, e aí a gente utilizou o mesmo software, o Iramutec, 30% de todo o conteúdo foi referente ao que eles chamam de contexto nocivo de trabalho, então vejam aí que são variáveis de contexto. Desvalorização e falta de incentivo também apareceu. Aposentadoria e contexto adverso,
busca de um novo emprego e de uma qualidade de vida melhor, e a atual conjuntura política interna e externa negativa. Então, esses foram aspectos que apareceram aí. Bom, em termos de passos seguintes, então vocês viram aqui, né, de uma forma resumida, como eu disse, o relatório com mais detalhamento vai ser disponibilizado, vocês viram aqui esse retrato quantitativo, qualitativo da QVT, da qualidade de vida no trabalho, na UFSCar, no Instituto Federal de São Paulo, das fontes de bem-estar, das fontes de mal-estar, inclusive aí uma questão sobre sugestões de como, né, a do UFSCar deveria atuar e poderia atuar. Então, nós temos aqui uma série de informações coletadas com uma amostra representativa da universidade, do instituto, e a partir disso, com base nesse diagnóstico, portanto, a gente vai passar agora para a formulação de uma política e de um programa sindical de qualidade de vida no trabalho, e depois, portanto, uma fase mais de longo prazo, mais longitudinal, que é realmente aí de oferecer as orientações para que a do UFSCar possa implementar e no futuro reavaliar, né, replanejar essa política, esse programa. Como eu disse, a gente sempre preza pela devolutiva desses resultados, né? A gente acha que é importante, a pessoa participou da pesquisa, ela tem que ter acesso ao resultado dessa pesquisa, e nós temos essa preocupação de tentar levar essa pesquisa adiante, tentar gerar uma aplicação e uma mudança com base nesses resultados. A política de qualidade de vida no trabalho, a que a gente se refere aqui, ela expressa uma concepção de QVT, né, e os princípios que devem orientar as práticas de gestão que vão auxiliar na QVT. Então, o que é QVT no trabalho aqui para esses docentes? Quais são as fontes de bem-estar? Quais são as fontes de mal-estar? São informações que devem pautar essa política, e a política tem esse caráter, portanto, de ser estratégica, de conferir a qualidade de vida no trabalho, essa cara estratégica, né, de não sofrer com trocas de gestão, com rupturas administrativas. Nós trabalhamos no serviço público, com o serviço público há bastante tempo, e é muito comum a gente ver rupturas administrativas, trocas de gestão. E, muitas vezes, esses acontecimentos acabam parando programas que são importantes, né, modificando programas sem um cuidado ou sem uma justificativa. Então, a política justamente vem conferir esse caráter estratégico e sustentável ao programa, aos programas, às ações de QVT que vierem a ser desenvolvidas, e aí o programa, portanto, que vai englobar aí o conjunto de ações, né, o conjunto de práticas, e que vai estar alinhada a essa política. Então, a partir desses resultados, a gente entra agora nessa fase de elaboração de política, visando esse caráter estratégico, mais permanente da QVT. A QVT é importante, ela deve ser considerada, e quais são os princípios que vão guiar, portanto, essas ações que serão implementadas aí no futuro. Bom, aqui finalizamos essa nossa breve apresentação, esse resumo da apresentação. Eu, o professor Rodrigo, estamos à disposição agora para responder algumas dúvidas. Vou fechar aqui com uma fala emblemática que nós tiramos, e essa foi a escolha nossa, né, que para a gente representa bem esse diagnóstico e esses resultados. É uma fala de um participante sobre o que é a QVT. E ele diz: qualidade de vida no trabalho é poder realizar o trabalho com tempo adequado, com criatividade, liberdade e bom humor, construir o cotidiano permanentemente em relações construtivas, solidárias, respeitosas e afetuosas. Vou agradecer já aqui a nossa equipe de pesquisa, né? A Letícia, nossa consultora, a psicóloga, estudante e doutoranda em psicologia na Universidade de Brasília, Quênia, as estudantes de graduação em psicologia Larissa Santos, Kelly Gonçalves. Agradecer aqui ao grupo de trabalho da do UFSCar, Adriana, Amarílio, Ana Cândida, Ana Paula, Gil, Rui, Sueli. Obrigada, pessoal. Obrigada, Tatiane, obrigada, Rodrigo, né? Alguns comentários de parabéns no chat. Eu agradeço a vocês. Eu queria, antes de passar para as perguntas, só que você comentasse um pouquinho, Tatiane, talvez que a gente fizesse um comentário conjunto aí,
lembrando as pessoas que essa etapa agora, né, da política e do programa, num sindicato ela é diferente do que aconteceria numa organização. Então, lembrando que algumas ações a gente vai poder implementar, né, diretamente, e algumas ações estão mais relacionadas à demanda e à reivindicação junto às instituições. Então, você pode comentar um pouco nesse aspecto? Sim, inclusive, Adriana, essa é a primeira vez que a gente faz esse trabalho com um sindicato, né, com uma organização sindical. Geralmente essa demanda ela parte das próprias organizações, e as organizações elas têm gerência, né, têm controle sobre muitas dessas variáveis aí organizacionais, de contexto, que surgem como fontes de bem-estar e de mal-estar. Aqui, pensando numa política e num programa sindical de qualidade de vida no trabalho, nós temos que considerar que muitas dessas variáveis estão fora do alcance, né, da ADUFSCAR. Então, a ADUFSCAR ela não pode intervir diretamente nessas variáveis. Então, aí é o caso de entrar para uma pauta, né, para um projeto de reivindicações e a atuação da ADUFSCAR, desculpa, junto à organização, né, os representantes dessa organização. Então, a gente tem aqui um resultado técnico, científico, sistemático, do que realmente as pessoas pensam sobre o QVT, do que elas vivenciam, das experiências que elas vivenciam na UFSCar, e esses resultados poderão ser incorporados, né, em aí um programa de reivindicações e na análise detalhada e cuidadosa sobre o que é possível, né, modificar, qual é o alcance que a ADUFSCar tem aí e quais são os desafios, inclusive, nesse caminho. Acho que você também pode comentar um pouquinho, né, Adriana, sobre as suas expectativas em relação a esses próximos passos a partir desses resultados que a gente apresentou. Como aí representante do sindicato, né, como coordenadora desse trabalho e dessa apresentação, inclusive. Isso, eu acho agora, né, a expectativa é a realização das oficinas entre o GT da DUFSCar e o grupo da Ergo Public. Nós vamos olhar cuidadosamente para essas respostas mais detalhadas, algumas que a Tatiane já trouxe, e algumas que estão no relatório completo, que não deu tempo de apresentar aqui, e tentar diferenciar mesmo o que nós podemos desenvolver como um programa de ações diretas aos nossos associados, né, oferecendo algum tipo de suporte, oferecendo, seja na forma de palestras ou capacitação. Então, isso acho que vai surgir ali na análise detalhada e no trabalho conjunto, mas também pontuando quais são as reivindicações que têm que ser levadas, no caso, as reitorias, ou até num âmbito maior ao Ministério da Educação mesmo. São pautas sindicais, né, que tem bandeiras que a gente vai ter que levar para o MEC, para o governo, buscando aí as condições adequadas de trabalho para os docentes. A questão da vacinação, que foi muito presente, né, um tema que nós já temos atuado e que ficou clara aí a importância nessa ação do sindicato, que também vamos continuar e vamos aprimorar conforme os comentários que surgiram. Então, temos aí mais etapas desse trabalho conjunto, e aí só aproveitando para informar que a gente continua aí com a equipe, né, fazendo esse trabalho até o estabelecimento da política e do programa sindical. Eu vou passar, então, a gente já tem algumas perguntas. Uma pergunta da professora Sueli, eu vou passar para o Rodrigo, que ele apresentou essa parte, que se refere ao quadro 12, né, da análise global, o quadro no slide 12, e ela pergunta, no quadro global, pode-se dizer que só 4% dos respondentes têm mal-estar? Essa é a interpretação? Deixa eu ver... Deixa eu ver se o Rodrigo consegue abrir, acho que eu tenho que liberar, talvez. Pronto, ok, Rodrigo. Não? Vamos ver. Espera aí, não. Aqui, agora acho que vai. Rodrigo, você consegue agora liberar? Não?
Será que... Ué. Deixa eu ver. Agora... Não? Só um minuto, gente. Aqui. Tenta, Rodrigo, por favor, abrir seu microfone. Vamos lá. Não. Acho que agora foi, tá? É que eu tô com 2 usuários logados aqui, Adriano. Um que eu estou projetando as telas e outro que eu estou falando, tá? Então, você estava tentando desmutar o outro, né? Que não tem nem microfone, tá? Então, sempre esse aqui que eu vou estar falando. Eu vou projetar aqui, o professor Amarílio pediu para projetar novamente, né? E o slide é 12, a pergunta é muito relevante, né? Porque diz respeito aqui a esse resultado global, e a pergunta é apenas 4%, né? E aí eu estou entendendo da amostra, tem mal-estar? Essa é uma interpretação parcialmente correta ou válida da gente fazer, tá? Por quê? Porque o que é esse resultado que a gente mostra aqui no slide 12? Esse resultado é a somatória de todas as respostas quantitativas a todos os itens que foram perguntados, entende? Então, ele é o resultado mais global que a gente tem. Quando a gente soma tudo, né, divide pelo número de respondentes, ou seja, tira uma média, 4% dessas respostas globais estão na zona de mal-estar. Então, de um lado, é correto a gente pensar que, com base nesse resultado agregado, nós temos 4% de pessoas percebendo globalmente mal-estar no que diz respeito a tudo que foi perguntado, né? Mas é uma afirmação que a gente precisa ter certa cautela, por quê? Porque a gente sabe que quando a gente soma tudo e tira uma média, a gente tem o que a gente chama de dispersão, né? Ou seja, a gente tem um conjunto de pessoas que, apesar de a gente ter um resultado agregado, tem pessoas que vão estar longe desse resultado agregado, né? Então, por isso que eu falei que é parcialmente correto, porque de um lado sim, porque se a gente olha tudo junto, a gente vê que 4% está ali na zona de mal-estar, de outro lado não, porque como é um resultado totalmente agregado, para a gente ter uma compreensão completa do problema, nós precisamos ir para os fatores específicos, né? Ou seja, a gente precisa ir, a partir do resultado global, detalhando o que é que compõe esse resultado global. E a gente vai ver que, nos componentes específicos desse resultado global, nós temos vários indicadores ali onde as pessoas percebem muito mais mal-estar, né, além de 4% da amostra. Tá? Então, se pegar, por exemplo, só a questão de desgaste proveniente do trabalho, a gente tem exatamente o contrário, né? A gente tem pouca gente na zona de bem-estar e mais gente, muito mais do que 4%, né? A grande maioria da amostra, no que diz respeito especificamente ao desgaste proveniente do trabalho, na zona de mal-estar. Tá? Então, é parcialmente correto, por isso que a gente sempre faz uma análise nesses diversos níveis, começando no nível global, que é, vamos dizer assim, o mais grosseiro, o mais agregado, e descendo para os níveis mais detalhados, mais específicos, para ver como que os dados se comportam. Tá? Então, é parcialmente correto a gente pensar, e do ponto de vista da política e do Ok, Rodrigo. Acho que cortou. Rodrigo? Será que ele caiu? 14, é isso? Oi, tinha caído? Não sei. Ok. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Tá, no quadro 14, né, sobre organização de trabalho, pode-se dizer que há uma tendência negativa, né? E aqui eu já estou projetando a organização do trabalho, né? A gente tem aqui uma média de 4,91, né? Ou seja, ele estaria aqui no que nós interpretamos como tendência negativa, tá? Do ponto de vista estatístico, mais concreto, a gente só conseguiria falar de tendência de fato, né?
ou seja, com uma segurança, uma confiabilidade estatística maior, se nós tivermos outra série temporal. Tá? Ou seja, nós aplicarmos essa pesquisa de novo ano que vem, depois, dali outro ano, aplicar de novo, e a gente poderia, sim, aí com uma segurança bem razoável, falar em tendência. Tá? O que a gente pode falar agora aqui é uma espécie de, vamos dizer, tendência a tendência. Tá? Ou seja, nós podemos estimar, nós podemos olhar os resultados qualitativos, podemos fazer uma triangulação de resultados que podem, sim, a gente, só com base no que a gente tem, sem ter uma série histórica, a gente pode pensar, sim, numa tendência no seguinte sentido: se nada mudar, né? Ou seja, se o contexto não for alterado, se as situações que estão na raiz de mal-estar, da percepção em relação à organização do trabalho, nós podemos hipotetizar, sim, que há uma tendência de piora, né? Ou seja, porque a gente tem um retrato de uma fotografia tirada no mês de março, né? Então, o que a gente pode hipoteticamente pensar? Bom, se nada mudar, essa fotografia tende a ficar aqui nesse patamar ou piorar, porque se ela já está ruim e nada mudar, por que ela melhoraria, né? Então, nós podemos pensar assim nesse sentido, tá? No que diz respeito à organização do trabalho, em uma certa tendência negativa se nada for feito, tá? Mas o ideal mesmo, do ponto de vista de confiabilidade estatística, estimação de tendência, o ideal seria a gente ter uma série histórica, né? E voltar a aplicar aqui esse mesmo questionário ao longo dos anos aqui na DUFSCar. Quadro 17, slide 17, né? Na informática, podemos dizer que a internet não funciona, né? Que é ali a internet, que é o item pior avaliado, né? De modo cauteloso, tá? A gente pode dizer que ela não funciona para uma parte da amostra, só que ela funciona para uma outra parte. Por quê? A gente tem uma média que é uma média negativa, né? Assim, amarela, mas tendência negativa de 4,5, mas a gente nota aqui, ó, esse valor entre parênteses, não sei se vocês estão conseguindo ver, ele é um valor do desvio padrão desse item, tá? E é um valor que está em 3,19 e que demonstra para a gente que a gente tem uma dispersão alta dessas respostas aqui, só desse item, tá? Então, o que a gente pode hipotetizar? A média das 302 respostas em relação à internet é negativa, só que a gente sabe que tem uma dispersão alta, portanto, tem gente que vai estar aqui no verde, tá? Tem gente que vai estar na média, e tem gente que vai estar no vermelho. Então, eu teria cautela em dizer assim, a internet não funciona, né? O que a gente pode tranquilamente dizer é que a internet não funciona para uma parte das pessoas, tá? Isso a gente pode dizer porque a gente sabe que tem uma dispersão, mas eu não generalizaria esse resultado, porque a gente sabe que tem uma dispersão em torno dessa média, tá? Então, teria uma certa cautela em dizer que não funciona. Me parece mais adequado dizer que ela não funciona por uma parte dessas 302 pessoas. Tá? No afeto positivo, problemas com emoção e tranquilidade, né? Vamos ver aqui, então, o afeto positivo, né? A gente vê aqui, né, que realmente o afeto positivo menos presente na percepção das pessoas diz respeito à percepção, à emoção de tranquilidade, né? A gente vê aqui, ó, entre parênteses, que o desvio padrão não é muito alto, ele está em 2,82, a gente admite como 2,5, né, se a gente levar em consideração só o desvio padrão como seria ideal em termos homogêneos, então a gente está limítrofe, porque alguns décimos para cima, né? Essa sim, então aqui, em função da gente ter uma média já negativa, né, e um desvio padrão relativamente baixo, a gente pode dizer que há sim um certo problema, né, de modo mais homogêneo na amostra, no que diz respeito à percepção de tranquilidade, né? Certamente as questões relativas à pandemia, né, há inseguranças aí de políticas públicas relacionadas ao MEC, ao governo federal que a gente tem visto, né? Então a gente pode sim, nesse caso aqui, ter uma segurança um pouco maior que a amostra que respondeu está intranquila, né? Então há um certo problema aí no que diz respeito a isso. Quadro 19, né? Acho que foi... tá, é que diz respeito ao anterior. Aí, para a próxima questão aqui, ao afirmar que neste formulário tiveram o mais alto índice de desgaste do trabalho, pergunto se o comparativo que vocês possuem no período da pandemia ou anterior, ou seja, o alto nível de desgaste do docente é reflexo da pandemia? Ótima pergunta, né?
A pandemia tem 1 ano, né? Então, a nossa comparação ao longo desses quase 15 anos, é óbvio que ela é muito mais baseada em períodos fora da pandemia, tá? De todo modo, o que a gente, né, discutindo esses resultados relativos, vou até aqui para o desgaste, né, para vocês verem sobre o que a gente está falando, né? É óbvio que a gente não pode descartar o efeito da pandemia, né? Eu não tenho dúvida que esse resultado se demonstrou um pouco mais crítico, né? Ou mais crítico também em função da pandemia, tá? Só que a gente também analisa que, assim, caso não houvesse a pandemia, muito pouco provavelmente os níveis de desgaste estariam em um nível positivo, tá? Ou seja, sim, a pandemia impactou a percepção, aumenta o desgaste, aumenta o cansaço, né? As pessoas, por exemplo, levaram o trabalho para casa. As pessoas naturalmente estão levando o trabalho para casa na época de pandemia, porque o trabalho é remoto. Então, há, sim, do ponto de vista de lógica, uma relação entre a pandemia e a criticidade dessa percepção, mas também nós não podemos afirmar que, caso não houvesse a pandemia, por exemplo, a gente tivesse uma percepção positiva em relação ao desgaste. Tá? Por quê? Porque o nível está muito alto, né? A gente vê ali que tem item que está quase no 9, né? A média geral do fator é 7, então ela está solidamente dentro de uma zona de mal-estar. Então, vamos dizer assim, se não houvesse pandemia, possivelmente isso desceria para 6, né? Para 5 e alguma coisa. Muito pouco, provavelmente, isso desceria lá para 3, né? Que seria a zona de bem-estar, tá? Então, sim, há um impacto, né? Mas nós não acreditamos que seja um impacto assim, extremamente decisivo a ponto de, quando passar a pandemia, o desgaste vai voltar para patamares saudáveis, né? Isso, desde já, é muito importante que seja trabalhado em termos de política e de programa. Rodrigo, só Sim. momento, eu queria lembrar, então, aos presentes, que a gente está fazendo a leitura das perguntas pelo chat, para otimizar a questão das respostas, e a gente tem um comentário. Eu queria ver se a Tatiane quer complementar essa sua resposta, e já vou colocar para ela a pergunta, um comentário, na verdade, mas que eu gostaria que ela também colocasse a opinião dela, que diz que bom que 96% dos respondentes não adoeceram no tempo estipulado. Mas o fator 7,37, referente ao desgaste, pode indicar adoecimento futuro. E aí, se ela concorda com isso, como que ela vê esse comentário? Professora Tatiane. Você acha que eu desativei? Estão me ouvindo? Sim, sim. Tá. Te ouvimos. Tá, ok, obrigada. Vamos começar, então, por essa questão. Bom, as pessoas não se afastaram, na verdade, né, por motivo de saúde. Não quer dizer que as pessoas não estejam, portanto, aí sofrendo, né, com como a gente viu aí, um desgaste tão alto, com um sofrimento aí psíquico, né, mental, e estão trabalhando, né, não se afastaram e estão trabalhando nessas condições, especialmente atualmente. Com esse resultado tão alto de desgaste, a gente pode inferir que muitas pessoas estão trabalhando aí, né, nessas condições e não necessariamente se afastaram. E podemos prever que, se essa situação continuar como está, num futuro, é possível sim que as pessoas acabem tendo alguns problemas de saúde. Veja, uma pessoa ela pode trabalhar, e trabalhar inclusive muito bem, estando muito estressada, né, estando com um nível de estresse e de desgaste muito alto. Ela pode trabalhar. A questão é, por quanto tempo? Por quanto tempo ela vai aguentar trabalhar dessa maneira? E aí, se a gente vai olhar as pesquisas, a gente vê que longitudinalmente a tendência é que a pessoa entre em estados aí de burnout, realmente, né, de exaustão, e que comece a ter impacto na qualidade do trabalho oferecido.
naquilo que ela vai conseguir produzir. Então, as pessoas podem estar trabalhando nessa situação, trabalhando muito bem e tendo um altíssimo desempenho, mas a questão é por quanto tempo. Veja aí que uma preocupação, né, das perguntas é de comparar com outras organizações, então, tanto essa questão do desgaste, né, como outros indicadores que apareceram aqui. O que a gente poderia comentar aqui, resumidamente, sobre outros trabalhos que a gente já fez, tá? Vamos pegar aqui o desgaste, o Rodrigo acho que já falou muito bem, já contextualizou muito bem, né, essa questão desse resultado. Tá? Aqui nós temos um resultado que ele é sistematizado, ele é registrado, foi mensurado, né? Então nós temos isso de forma sistematizada para apresentar realmente, mas quando nós até discutimos, né, quando olhamos esse relatório antes de fazer a apresentação, como nós nos identificamos com muitas respostas que apareceram aqui nesse diagnóstico. Muitas vezes eu lia lá as respostas na parte qualitativa, por exemplo, falava, nossa, parece que sou eu respondendo, será que eu participei dessa pesquisa? Então, a gente se identificou muito, parecia que era a gente respondendo. Então, veja, por um lado, esse diagnóstico, ele foi feito aí com docentes da UFSCar, do Instituto Federal, mas eu acho que ele representa uma realidade que muitos professores, muitos docentes vêm vivendo, né, vem vivenciando. Então, aqui nós temos uma fotografia sistemática, né, formalizada, mensurada, mas conversando com as pessoas, com base nas nossas experiências, nós nos identificamos com esse resultado. Então, provavelmente não é algo só referente ao UFSCar, mas é algo referente às instituições de ensino superior federais, aí, né, as organizações públicas federais espalhadas pelo nosso país. É claro que o desgaste ele está sendo afetado, né, pela questão da pandemia, e a gente ouve isso dos nossos colegas. Veja, a gente já tem uma situação, e se a gente olha as questões abertas, isso fica bem claro, uma tendência e uma experiência que é mais permanente, recorrente, por exemplo, de sobrecarga de trabalho. Então, as pessoas relatam ter essa sobrecarga de trabalho e não fazem menção ao contexto específico da pandemia, né? Então é algo que parece ser recorrente, já ser padronizado na organização, condições precarizadas, né? Falta de suporte organizacional, de infraestrutura para a realização desse trabalho, e isso também aparece, a gente vê nas respostas abertas como algo mais sistemático, né? Recorrente aí das experiências. Então você imagina já esse cenário, esse contexto de sobrecarga, de situações de falta de suporte organizacional aí para a infraestrutura, num contexto da pandemia. Então, que as pessoas ainda foram para suas casas e tiveram que lidar aí com falta de outros suportes, né? Então, as pessoas com crianças em casa, com idosos em casa, tendo que fazer toda essa quantidade de trabalho, aprender e desenvolver novas competências aí, inclusive para ser professor de forma remota, né, no ensino remoto, ensino à distância. Então, a gente tem aí essa junção, eu acho, de cenários que potencializou, né, tornou mais grave aí, mais evidente esse desgaste vivenciado. Então, não é só uma situação da UFSCar, é claro que também tem esse contexto da pandemia, né, vinculado a aspectos que já são mais permanentes, aí de sobrecarga, de falta de suporte, tá, e que vieram à tona e ficaram mais intensos nesse contexto de pandemia. A gente já, inclusive, conduziu uma pesquisa como essa, né, de qualidade de vida no trabalho na própria Universidade de Brasília, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. As condições de trabalho, elas aparecem sempre como um fator preocupante, tá? Quando a gente fala em universidade, a questão da carga de trabalho também, diferente de outros órgãos públicos, outras organizações públicas federais, que geralmente as condições aparecem como aí, um aspecto muito bem avaliado, né? Elas acabam muitas vezes nem entrando nos fatores críticos das questões abertas. Organização do trabalho que aparece aqui no amarelo, também costuma ser um fator crítico aí de uma forma geral nas organizações públicas, e a gente vê que na universidade não é diferente, tá? Então a questão da organização do trabalho, ela é recorrente, tá? Questão de infraestrutura, condições, nos casos que a gente tem na universidade realmente são mais
mais críticos. Então, a gente poderia aí inferir, claro que aqui a gente está trabalhando com hipóteses, né, inferências e interpretação desses resultados, os dados estão aí, o que a gente faz é interpretá-los, que a gente tem aqui, na verdade, uma fotografia da realidade de muitas organizações, muitas universidades públicas espalhadas pelo Brasil, e acho que daí vem essa nossa identificação, enquanto olhamos esses resultados. Vou abrir aqui para outras questões ou comentários, tá? Acho que a professora Ana, ela caminha exatamente no sentido do que você já adiantou, e aí ela pergunta mais os aspectos negativos. Vocês conseguiram observar alguma diferença, ou mesmo em relação, vocês têm essa percepção de que é meio geral, e mais abaixo a professora Amarílio fala, seria uma tendência geral dos sistemas federais? Essa questão observada? Não, então, aí tem as particularidades, né, a Marílio e os outros professores que fizeram as perguntas. Em termos de organização do trabalho, sim, essa é uma que apareceu aqui no amarelo, né, então algo que acende o alerta, opa, vamos olhar que tem espaço aqui para melhoria, tem coisas que não estão sendo tão bem avaliadas, essa tem sido uma tendência, sim. Então, a necessidade de se repensar a organização do trabalho que envolve avaliação, estabelecimento de metas, avaliação e gestão do desempenho, organização e distribuição das tarefas. Então, esse é um aspecto, sim, que no geral tem sido problemático e sobre o qual nós temos que pensar, né? E pensar em como modificar. E quais são as variáveis necessárias para que essa organização seja modificada. Outros aspectos são mais característicos desse diagnóstico específico, e aí fazendo inferência, talvez, para as próprias universidades, né, públicas. Por exemplo, a questão das condições de trabalho, né, que aparecem aqui como, inclusive, um fator de uma fonte de mal-estar. Então, isso é mais específico desse contexto de universidade, não aparece tanto em outras pesquisas de outros órgãos e instituições. A questão das relações socioprofissionais. Então, esse é um outro dado que a gente achou interessante também, porque aqui ela aparece como fonte de mal-estar, e em outras pesquisas que a gente tem em outras organizações, fora da universidade, né, organizações públicas aí, variadas, e nós temos pesquisas em muitas organizações, tá? Então, agências, por exemplo, Anvisa, ANAC, tribunais, TST, CERPRO, Ministério Público do Trabalho, são muitas organizações. E aí a gente vê que as relações socioprofissionais, elas aparecem geralmente nas fontes de bem-estar, né? Elas são aquela peneira, aquele moderador das demandas de trabalho. Então, aquelas demandas negativas, elas acabam sendo minimizadas, né, aí pelo suporte social que nós recebemos dos colegas, nas nossas relações do dia a dia no trabalho. E é interessante observar aqui nesse diagnóstico que as fontes, que as relações socioprofissionais, embora na fotografia quantitativa, ela apareça aí numa zona de promoção de QVT, então, de um modo geral, a avaliação geral, ela é relativamente positiva. Quando a gente vai para as questões abertas, a gente tem uma série de pessoas aí relatando consistentemente que elas podem ser uma fonte de mal-estar vivenciada, né? Então, falando aí da falta de cooperação, da arrogância nas relações, da falta de paridade. Então, isso aparece como uma fonte de mal-estar. E isso não é característico de outras organizações que nós já investigamos, mas apareceu aqui. E é um fator, como eu disse, eu não tenho isso registrado, né, assim, para falar, nós temos uma amostragem de universidades, então nós não temos, né, quem sabe no futuro a gente possa ter esses dados aí de pesquisas feitas em outras universidades para poder fazer a comparação, mas pelo que a gente vivencia, parece que essa é uma experiência comum aí nas universidades. Como eu disse, nós ainda temos poucos dados sistemáticos de pesquisas em universidades, tá? Mas aí eu estou fazendo essas inferências. Não sei se eu respondi aqui essas questões. Sim, acho que sim. A gente tem uma outra pergunta, acho que eu vou passar essa para o Rodrigo, que diz o seguinte, mais específico em relação ao questionário, né? Ao se discutir sobre iluminação, posto de trabalho, espaço físico, etc., se considerou que estamos em um período de pandemia e trabalhando a partir de casa? Sobre as condições de trabalho, considerou-se essas questões? Na questão 21, já estamos trabalhando em casa.
Então, a questão do questionário, acho que seria legal, Rodrigo, falar um pouquinho sobre por que esse questionário é desse modelo, como foi escolhido, por que ele é o mesmo que já foi aplicado em outras instituições. Então, depois, se a Tatiane também quiser complementar, por favor. Tá bom, ótima pergunta, né? Bom, o questionário é muito importante, né? A primeira coisa que ele foi concebido já, né, há mais de 10 anos atrás, é o questionário que vem sendo validado no setor público, né? Então é muito importante que nós mantenhamos a mesma estrutura ao longo desse tempo, primeiro porque é a estrutura válida que a gente tem, né? Ou seja, são as perguntas que a gente tem certeza que medem aquilo que a gente precisa que seja medido, né? E nós precisamos também manter esses mesmos itens justamente para efeitos do que está sendo muito perguntado aqui, né? De comparação com outras organizações. Né? Se a gente altera o item, o conteúdo do item, a gente perde a possibilidade de comparação com todas as outras pesquisas onde o item foi outro. Tá? Não obstante, a gente tomou esse cuidado, sim, né? Pelo menos em 2 aspectos. Né? Se vocês olharem o item, o questionário, todas as induções, vamos dizer, todos os estímulos que nós demos na pergunta, era para que as pessoas avaliassem as condições, as relações socioprofissionais de trabalho e tudo que foi perguntado na instituição. Né? Então, tanto que vocês podem ver aqui, né, que condições de trabalho, por exemplo, diz, na instituição as condições de trabalho são adequadas. Né? As perguntas abertas estimulavam sempre as pessoas a responderem a percepção que elas têm na instituição em que elas estão trabalhando. Tá? Então, óbvio, é claro que isso não modifica o contexto atual da pessoa de trabalho em casa, mas o estímulo cognitivo que foi dado a elas foi para responder com base no que ela conhece da instituição. Tá? A segunda coisa importante que nos ajuda a minimizar esse efeito da pandemia, do trabalho remoto, do trabalho em casa, são as questões abertas. Né? Ou seja, nós não nos pautamos apenas nos itens e nos dados quantitativos. Né? Caso a gente percebesse alguma discrepância ou algum problema, por exemplo, poxa, esse instrumento não está conseguindo avaliar as questões institucionais, as pessoas estão respondendo com base mais no que elas estão vivenciando em casa, isso certamente apareceria nas questões qualitativas. Tá? E o que a gente viu é que não, né? A gente vê que, primeiro, os itens quantitativos são focados, estimulam as pessoas a responderem na instituição, e nas perguntas qualitativas a gente viu que a avaliação das pessoas realmente girou em torno das questões institucionais, né? Ou seja, o que elas vivenciam do FSCar, no instituto, como que elas avaliam as questões relativas à qualidade de vida no trabalho na instituição. Tá? Então, sim, nós pensamos, né, em relação a esse contexto específico e tomamos todos esses cuidados metodológicos, né, para, de fato, minimizar ou até reduzir a zero, né, essa influência que a gente tem hoje das pessoas estarem trabalhando em casa. Tá? E isso a gente viu aí expresso nos resultados. Rodrigo, só queria que você complementasse, em comparação a outras aplicações do inventário, né, do questionário, como que você avalia a participação dos respondentes nas questões qualitativas? Porque você disse, se houvesse problema, isso apareceria. Mas será que o número de respostas, você considera que foi suficiente, pertinente? Certamente, né? Então, assim, por isso que a gente toma todos os cuidados para fazer cálculo estatístico, de amostragem aleatória e tudo mais, porque essa é uma questão muito importante, tá? Sim, a gente viu ali, né, que nas questões qualitativas, né, a gente teve 260, 270, 300 e poucos respondentes, né? E a gente viu ali que no cálculo de amostra, para conseguir representar essa população de 1.400 e poucos, a gente precisaria de pelo menos 270 respondentes, tendo como parâmetro, né, 99% de confiabilidade. Então, certamente, tá, Adriana, a gente, tanto nas perguntas quantitativas quanto nas perguntas qualitativas, nós obtivemos um nível de resposta satisfatório, tá? A gente pode até dizer que é um nível de resposta satisfatório que estaria numa margem inferior
né? Ou seja, estaria ali muito próximo do mínimo, ou um pouquinho acima do mínimo do que a gente precisava, tá? Mas, sim, do ponto de vista de capacidade de inferência, qualidade dos dados, representatividade dos dados em relação à população, nós temos bastante tranquilidade em dizer que, tanto para as perguntas quantitativas quanto para as perguntas qualitativas, nós tivemos uma amostra satisfatória para garantir qualidade de dados, para garantir, né, a adequação de política e de programa em relação ao contexto global, tá? Dado o FSCar sindicato, institutos, né, aí as organizações filiadas à DUFSCar. Bom, nós temos ainda algumas outras perguntas que a gente não vai conseguir responder todas em função do tempo. Eu queria ver, Rodrigo, convidar você, se você tiver ainda mais alguma colocação antes da gente encerrar, em seguida a Tatiane, porque a gente está caminhando para o encerramento e início do nosso tempo. Tá, eu queria só fazer um último comentário, na verdade eu deveria ter feito mais lá no começo, mas, né, justamente para, também porque é um detalhe, né, dentro de toda essa riqueza de discussão que a gente teve, só para afirmar que nós fomos contratados de modo individual para realizar esse trabalho, tá? Ou seja, foi uma contratação via colaboração esporádica, né, individual de cada um de nós, e não uma contratação de empresa, tá? Para fazer esse trabalho. Então, nós participamos aqui como pesquisadores individuais, toda a nossa equipe, tá? Foram feitos contratações individuais de cada um de nós não tivemos nenhum envolvimento de ou empresa de fomento, né, ou pública ou privada, de qualquer natureza, tá? É só uma informação importante para dizer em relação a isso. E agradecer, né, agradecer aí a oportunidade, né, em nome da nossa equipe, tá, e dizer que a gente está bastante satisfeito. Obrigada, Rodrigo. Tatiane? Bom, também quero agradecer essa oportunidade de trabalho, agradecer aos colegas da equipe, ao grupo de trabalho aí da DUFSCar. Nós estamos à disposição de vocês para esclarecer eventuais dúvidas que surjam, que apareçam, tá? Após essa apresentação, estamos aqui à disposição, será um prazer responder e discutir diversos assuntos, diversos temas que possam surgir. Vocês viram que nós temos aqui um relatório muito rico, com muitas informações importantes, pertinentes, para pensar, discutir e propor aí uma política, um programa sindical de qualidade de vida no trabalho. E claro que um relatório tão rico quanto esse, uma quantidade tão rica de informações, também vai gerar muitas questões, né, que talvez não surjam agora e vão surgir depois. Então, nós estamos à disposição, estamos muito felizes aqui com o resultado, com esse trabalho junto à DUFSCar, e esperamos contribuir à altura aí das expectativas de vocês. Obrigada a todos e até mais, pessoal. Obrigada, Tatiane. Vou convidar, então, a Sueli para encerrar a nossa manhã de trabalho, Sueli, e se despedir, que aí vou encerrar também a gravação. Obrigada à equipe de pesquisadores que trabalhou, e desde já eu peço desculpas, né, por ter falado em empresa, porque, na realidade, nós pagamos por esse trabalho, que é muito justo, né, um trabalho muito sério, um trabalho excelente de vocês, que vai ajudar muito nas políticas nossas, né? Então, eu agradeço a essa equipe, agradeço a todos os participantes aqui, agradeço a professora Adriana e a professora Ana Amalfitano, do GT de Saúde, né? Sobretudo a professora Adriana, por, desde o início, ter assumido, né, esse trabalho de divulgação e para realizar, chegar a esse diagnóstico aí no dia de hoje, que vocês todos puderam ver, né? Agora, é claro que a DUFSCar tem todo um trabalho pela frente para estabelecer essas políticas, né? E trabalhar para minimizar esses problemas aí, que nós vimos no diagnóstico. Obrigado a todos, um bom dia a vocês, né? Se cuidem, tá? Muito obrigada, equipe, mais uma vez.